E aí, galera, tudo bom? Sejam muito bem-vindos a mais essa aula. E nós estamos conhecendo sobre a atmosfera, assunto novo, né? Assunto que nós iniciamos recentemente. E na aula passada nós falamos sobre a composição da atmosfera. Nós vimos que a nossa atmosfera, ela na verdade ela é uma camada de ar que envolve o nosso planeta, tá? Essa camada de ar, na verdade, é uma mistura de gases, onde nós vimos que os gases principais que constituem essa camada gasosa são o nitrogênio, com aproximadamente 78%, o oxigênio, com aproximadamente 21%, e outros gases, né? Gás carbônico, temos também vapor de água, fazendo parte aí da composição dessa atmosfera. E hoje nós vamos conhecer um pouquinho sobre o efeito estufa, tá? O que é isso? Você já ouviu falar no efeito estufa? Qual é a importância dele? Será que ele é tão importante? Será que ele faz mal para a nossa vida, para a vida do nosso planeta? Qual é a importância de estudar e de conhecer um pouco sobre o efeito estufa? Às vezes você pode pensar assim: o que isso tem a ver comigo? Muitas vezes você pode não perceber, mas você sente os efeitos do efeito estufa, tá certo? E o que a gente pode fazer para melhorar a situação do nosso planeta? É verdade que, às vezes, a gente acha que uma ação pequena não vai interferir, mas várias ações pequenas de várias pessoas transformam-se numa grande ação que vai fazer uma enorme diferença na vida da gente, tá bom? Então, vamos hoje conhecer o efeito estufa, tá? Acho que pela imagem aí vocês já devem estar se apercebendo que é alguma coisa relacionada com aumento de temperatura, de calor, não é isso? Já ouviram falar numa estufa? O que seria uma estufa? Uma estufa é um ambiente fechado. Aqui no caso a gente tem a imagem de uma estufa de gás, de plantas. Uma estufa para quê? Para criar plantinhas, tá certo? Aqui vocês veem que ela é toda transparente, certinho para quê? Para que a luz do sol possa incidir e possa reter o calor. Existem também estufas em lanchonetes, né? Aquele localzinho onde os salgados ficam aquecidos também é uma estufa. Por isso que esse efeito que existe de forma natural no nosso planeta é chamado de efeito estufa. Qual é a importância do efeito estufa para o nosso planeta? Em primeiro lugar, ele é um fenômeno natural, tá? Importantíssimo para a existência de vida na Terra, e ele é responsável por manter as temperaturas médias globais, ou seja, manter uma temperatura global média que não haja grande amplitude térmica. O que é que vem a ser amplitude térmica? É a diferença entre as temperaturas máxima e mínima, para que não haja uma diferença muito grande entre altas e baixas temperaturas no nosso planeta. E possibilitando o desenvolvimento dos seres vivos, porque os seres vivos não conseguiriam sobreviver a mudanças tão bruscas de temperatura. Como é que ele acontece? Os raios solares, como vocês podem ver aqui nessas imagens, eles incidem sobre o nosso planeta, né? O Sol, ele emite energia térmica, energia solar, que é a energia própria dele, e a energia luminosa. Quando os raios solares batem aqui no nosso planeta, uma parte incide e volta, porque lembrem que essa camada gasosa, que é a atmosfera, ela funciona como aquela estufa, tá? Então, ela é como se fosse uma camada de vidro ao redor de todo o nosso planeta. O que acontece? Esse calor do Sol,
ele nem pode ficar demais aqui na Terra, senão queimaria o nosso planeta, mas também ele não pode deixar de ficar um pouco retido aqui na Terra, porque se voltasse tudo, o nosso planeta congelaria. Existem alguns gases que vão provocar esse efeito estufa, tá? E esse efeito estufa, como já falamos, é benéfico para que possibilite o fenômeno da vida, tá? Então, a energia liberada volta para o espaço, né? A luz solar incide, uma energia solar é refletida e volta. E existem gases, como o gás metano, o gás carbônico. O gás carbônico ele é muito conhecido nosso, tá? Porque ele é liberado quando a gente inspira e ele é absorvido pelas plantas quando as plantas vão fazer a fotossíntese. E existem alguns outros gases também que influenciam no efeito estufa, mas que não são muito conhecidos, né? Como o óxido nitroso, os CFCs, né? Compostos envolvendo o flúor, tá? Os mais conhecidos mesmo são o gás metano e o gás carbônico, né? Então, o que é que acontece hoje em dia? Muitas vezes esses gases eles são liberados numa quantidade muito exagerada, tá? E quando esse efeito estufa, que por si só é bom, mas quando ele é intensificado, quando ele é aumentado por conta do excesso desses gases que são liberados, ocorre um fenômeno denominado aquecimento global. O gás carbônico, por exemplo, ele é muito liberado também em processos de combustão, que são queimas, tá? Então, a gente vê muitas florestas sendo queimadas, indústrias liberando gás carbônico, tá? Carros, automóveis por todo canto. Então, a gente percebe, além do mais, ainda tem o desmatamento, plantas sendo destruídas, porque as plantas, como elas absorvem um pouquinho do gás carbônico, então isso evita que fique gás carbônico demais pela atmosfera, tá? Se tem gás carbônico demais, tem efeito estufa aumentado, tá certo? Então, quanto mais gases do efeito estufa são emitidos para a atmosfera, mais calor irradiado encontra dificuldades para se dispersar pelo espaço, provocando um aumento anormal das temperaturas e reafirmando a teoria do aquecimento global. Então, o aquecimento global, na verdade, é o que? É um aumento geral da temperatura do nosso planeta vai ficando cada vez mais quente. Consequências: se o efeito estufa aumenta, se tem um aquecimento global, a gente vai ter o quê? Derretimento das calotas polares, tá? E o aumento do nível do mar. Aí a gente pode ter fenômenos como tsunamis em excesso, tá? Vocês podem olhar aqui essa imagem. Agravamento da segurança alimentar, prejudicando as colheitas e a pesca, tá certo? Então, pode acontecer isso aqui. Extinção de espécies e danos a diversos ecossistemas, porque muitos ambientes passam a ser devastados por conta do aumento na temperatura, né? Inclusive, existem incêndios que ocorrem de forma natural, tá certo? Perdas de terra em decorrência do aumento do nível do mar, provocando também ondas migratórias, ou seja, saída de seres vivos de um local para o outro, desequilibrando as cadeias alimentares, escassez de água em algumas regiões, inundações, riscos de conflitos em decorrência da escassez de recursos naturais, problemas de saúde provocados pelo aumento de calor, e tudo isso aqui também é decorrência de um desequilíbrio nas temperaturas do planeta, nos climas do planeta. Muitas regiões ficam com o clima alterado, tá? Então, essas aí são apenas algumas das consequências do efeito global, do aquecimento global, do efeito global
do aquecimento, é isso que eu quis dizer. E ficamos por aqui, tá certo? Contem sempre comigo. Se tiverem dúvida, podem me perguntar, podem deixar algum comentário aqui no vídeo, tá? Que eu respondo. Ou falem comigo no meu WhatsApp, tá bom? Então, ficamos por aqui, nos encontramos na próxima aula. Aguardo vocês. Um grande abraço.